Fala galera, tudo bem com vocês? Vem comigo, eu também quero entrar nessa briguinha aí de ver o que gasta mais energia, caminhar, correr, mas é o seguinte, ó, vou te mostrar um material aqui que tu vai gostar, que tu vai poder usar para um monte de coisa, pra tu entender de vez em quando, de vez em por todas, como funciona essa história de gasto energético. Como é que a gente chega nessas estimativas, certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender que são tabelas normativas que nos trazem uma média geral do que é o gasto energético na população como um todo. Vários fatores fazem a gente gastar mais ou menos energia. A idade, o sexo, o nível de atividade física, questões hormonais, um monte de coisa. Então, assim, as pessoas são muito diferentes. Isso que a gente está trazendo para vocês são valores médios, que nos dão uma estimativa bastante grosseira do que é o gasto energético de forma geral, tá bom? Deixa eu te trazer a minha tela aqui, preparei um material especial para ti. Primeiro a gente tem que entender assim, ó, as atividades físicas são classificadas conforme a sua intensidade. E quanto maior a intensidade, maior o gasto energético. Então, 10 minutos de atividade física leve gasta menos energia do que 10 minutos de atividade moderada, que gasta menos do que 10 minutos de atividades intensas. Quanto mais intenso, mais o gasto energético, ok? Para uma mesma unidade de tempo. Se nós começar a comparar tempo e intensidade, a gente tem que fazer um cálculo diferente que eu vou mostrar para ti. O dispêndio energético, o gasto energético, ele é expresso por uma unidade que a gente chama de MEC, uma unidade metabólica. E essa unidade ela é baseada no repouso da pessoa. Então, uma pessoa em repouso gasta 1 MET, uma unidade metabólica. Quando você quer saber se uma atividade física é mais forte que isso, se uma atividade física possui 2 METs, que ela está gastando o dobro do que o teu repouso. Ela está gastando 5 METs, quer dizer que ela está sendo 5 vezes mais gasto energético do que o teu repouso. Bem, e quanto é que vale isso? Bem, num adulto médio, valores médios estimativas, a gente sabe que esse adulto consome 3,5 mililitros para cada quilo de peso, para cada minuto de oxigênio. Quanto mais oxigênio, mais o gasto energético. O oxigênio ele é fundamental para a quebra de substratos. Então, se eu sei quanto oxigênio eu consumi, eu sei quanta energia eu estou gastando. Isso equivale mais ou menos a 1 caloria para cada peso corporal da pessoa a cada hora. Então, você vai ter uma forma de estimar o gasto energético sabendo qual é a intensidade da atividade, sabendo o peso da pessoa e sabendo quanto tempo essa atividade durou. Ok? Muito bem. Então, olha só. De forma geral, a gente classifica as atividades quanto à sua intensidade usando os METs numa seguinte tabela. Quando as atividades são menores do que 3, isso é uma atividade leve. Né? Então, a intensidade, o gasto energético, a unidade metabólica abaixo de 3, você é leve. De 3 a 6, moderado. Acima de 6 são atividades vigorosas, fortes. Muito bem. Então, eu sabendo que uma unidade metabólica equivale a 1 caloria por quilo de peso corporal por hora, se eu pegar uma atividade como a hidroginástica, tem um gasto energético de 4 METs, são estudos prévios, eu vou te trazer um artigo com uma lista enorme de atividades, desde atividades do lazer, atividades do dia a dia, esportes. A hidroginástica são 4 METs. Se essa pessoa pesa 60 quilos, eu faço 4 vezes 60, que dá 240, e ela fez apenas 40 minutos. Lembra que é por hora que o gasto energético. Então, eu divido 40 por 60, eu sei que isso vai dar 0,67 de hora, multiplico por 240 e eu sei que esta sessão vai ter 160 calorias durante esses 40 minutos para esta pessoa de 60 quilos. Tá? De novo, você multiplica os METs pelo peso da pessoa e pelos quantidade de horas proporcional que ele durou essa atividade. Você pega lá, se é 40 minutos, divide por 60, se é 15 minutos, se é 10 minutos, é só fazer uma regrinha de 3. Multiplicou, daí você tem o gasto energético por sessão. Se você quer saber quanto isso vale por minuto, você divide os 160 pelos 40 e essa pessoa gasta, fazendo hidroginástica, 4 calorias por minuto. Certo? Outro exemplo para te mostrar. Um MET, né? Aqui a forma, pensando em regar plantas. A pessoa que está lá no parque fica 15 minutos molhando as suas plantinhas. O gasto energético dessa atividade é estimado em 2,5 metros. Uma atividade leve. Né? Antes nós tinha 4, que era uma atividade moderada, isso aqui é uma atividade leve. Vezes 70 quilos, essa pessoa aqui, botei outro peso,
15 minutos em relação a 60, eu tenho um gasto energético de 43,75 calorias nesses 15 minutos. Dividido por 15, eu tenho 2,9 calorias por minuto. Então, eu gastei 43 calorias regando as minhas plantinhas lá. E agora vamos ao tema do nosso assunto: caminhar e correr. A literatura mostra que caminhar numa velocidade de 5 km por hora num terreno plano e sólido é o equivalente a 3,3 metros. É uma atividade moderada. Um sujeito de 75 quilos que caminha durante 1 hora, então ele faz 3,3 vezes 75 vezes 1, ele gastou 247 calorias na sessão. Ou seja, um gasto de 4,1 calorias por minuto. Quando ele vai correr, uma corrida de apenas 9,7, presta atenção, de 5 quilômetros eu fui para 9,7, mais ou menos dupliquei a velocidade. O gasto energético para quem corre a 9,7 km por hora é de 10 metros. Ou seja, passou de 3,3 para 10, triplicou. Você duplicou a velocidade, você triplicou o gasto energético. Então, olha só, 10 metros vezes 75 em 1 hora, eu tenho um gasto energético de 750 calorias. Ou seja, 12,5 calorias por minuto. Ou seja, 3 vezes mais. Assim como apareceu o metros aqui, obviamente que as calorias também vão aparecer. E aí, deixa eu te mostrar um negócio aqui bem legal, tá, gente? Olha só. Esse aqui é um artigo original de Armstrong, 1993, onde ele explica todos os procedimentos que eu mostrei para vocês agora. Vou botar o link aqui na descrição. E o mais interessante de tudo é que ele tem no final tem uma tabela com os gastos energéticos. Fahrenheit em 1993, Paulo Fahrenheit também fizeram uma tradução desse artigo. E eles trouxeram ele da mesma forma, eu até sublinhei, usei os dados aqui para montar essa aula aqui. E aí, olha só que interessante. Ele pegou, deixa eu virar aqui que a imagem está virada, ele tem aqui todas as classificações. Então, olha só, ciclismo. Ciclismo, deixa eu aumentar um zoom aqui para ti. Onde é que está o meu zoom? Perdi meu zoom aqui, gente. Me desculpe, não vai dar zoom aqui. Perdi o zoom, perdi o zoom. Vamos aqui. Será? Não, não sei. Então, olha só. Ciclismo a 16 a 19 km por hora, de lazer, lento, esforço leve, ele tem uns matches de 6. E assim você tem, ó, remo estacionário, dança aeróbica, pesca à beira do rio, lavar os pratos, carregar criança pequena. Você tem todos os gastos energéticos de várias atividades, um monte de atividade, certo? Então, gente, o que eu quero te trazer é que é o seguinte, ó, você pode ter uma boa estimativa, mas lembre-se, existem variações, existe diferença homem e mulher, existe idade. Isso aqui é uma estimativa para ter uma ideia do gasto energético. Se você vai emagrecer ou não com esse gasto energético, depende também de um monte de coisa, principalmente alimentação. Então, para você ter uma ideia, show, segue aí o modelo, tá aí as fórmulas, tá aí o material, te atira, estuda, vem comigo, eu espero que essa aula aí vale um likezinho, vale uma inscrição, vale mandar para o coleguinha, aquele que é paranoico com gasto energético, manda para ele e pede se ele gostou. Tá bom? Valeu, um abraço.